Fala galera, aqui quem fala é o Deus Novo Mundo. E aqui venho eu para fazer mais correções, como sempre, de reformulações que eu pesquisei, porque esses temas são muito confusos e embaralham a mente mesmo, mas segundo o que eu sei, existe na Cabala as sefirotes, que simboliza os anjos, ou arcontes, e nas clifotes tem os demônios. E aqui os demônios, eles são uma prole de Tiamat e Kingu, que é o filho dela, que ela teve com Apsu, que é um deus, que na verdade não é um deus, é um criador. Tiamat e Apsu são dois criadores que juntos eles tiveram uma série de deuses que se rebelaram contra eles, sendo esse o principal, o Demiurgo, segundo o mito. E essa tábua do destino as tábuas do destino tava com Tiamat. E o que são as tábuas do destino? Segundo o que eu sei, essa foi um mito inspirado para o livro da vida. E segundo o mito, ela foi dada por Kingu para fazer a batalha. Ela gerou vários seres que até se encontra, passando ver que eu não estou falando bobagem, sobre Cacodemons, como chama? De Monge a Mago, um anjo, né? Um arconte, eu gosto mais de falar arconte, anjo, eu não acredito em anjo, acredito em arcontes. Esses arcontes falaram para ele que eles são a essência, a fonte de todo o caos do universo. E meio que tá certo, né? Eles são o caos, mas eles não são hostis. Eles basicamente batalham pro cosmos voltar à essência verdadeira deles, que é a causal, que eles foram gerados causalmente por Tiamat e Kingu, e era um terço comparado às hostes de arcontes que o Demiurgo criou. Por isso que fala um terço na Bíblia de anjos foram jogados lá. E essa figura de anjos, né, na cultura, na nossa cultura, vem do zoroastrismo, e lá é chamado não de anjos, mas de Yazatas, que são espíritos puros que servem ao Criador, ao Deus, né, digamos assim. Mas é o Demiurgo, que nós sabemos aqui que ele pertence a Anunnakis, e o pai dele, ele tem descendência, é Anu e Antu. Anu e Antu. A mitologia babilônica engloba tudo isso, e depois dessa guerra ocorreu a criação do mundo como nós conhecemos, não é mais Ain,
que Ain na Cabala significa nada, a causal. Veio o Ein Sof, que veio os pensamentos da criação e, e o cosmos foi gerado, não o espaço, né? Era sem forma, vazio e escuro. E foi gerado primeiro tempo, depois espaço. Que é isso que a Cabala ensina, que veio primeiro a Ain, depois a Sof, depois a Sofial, que é a luz limitada de Ain, do nada. E toda essa criação do cosmos, ela foi possibilitada por causa das infinitas dimensões que tem o nada, o caos. E houve, então, essa sábio do destino que estava com Kingu, quando eles foram derrotados, esse exército de seres, de demônios, foram derrotados e eles foram derrotados, mas no mito tem várias coisas que tem várias vírgulas, porque no mito diz que Tiamat e Apsu morreram, mas segundo o que eu pesquiso aqui, existem evocações dessas entidades, ou seja, quando elas morreram, se tem evocações. Então, é muito interessante sacar que essas evocações têm muita similaridade, a mesma tradição ali das 11 entidades anticósmicas, confirmando que elas são linkadas, que são os 11 monstros da Tiamat mesmo. E não são somente 11, né? Obviamente são vários, são milhares de milhares e milhares de milhares. E tem até uma coisa interessante aqui que eu vou falar, que eu vou revelar aqui. Acho que eu já falei uma vez no canal, mas eu esse canal não é visível para muita gente, então eu posso falar minhas merda aqui. Enfim, mas não só iria merda como no futuro. Que eu pretendo, que eu desde que eu descobri que meu nome, Alessandro Ribeiro, dava 616, eu descobri que eu era o anticristo. E eu sou mesmo. Mas não tem como confirmar isso pra você, né? Mas na hora que eu descobri, na hora exata que eu não sabia quem eu era. Eu só tinha o sonho em mente de ser político, trabalhar em economia e eu acho que nem em diplomacia eu pensava. Pensava em política, em liderança. Mas quando eu descobri o número, eu acabei de perceber que eu era anticristo. Eu era adolescente. Enfim, fala que eles, né? Aí você vê, né, um engano, né, das pessoas. Tô me revelando aqui no vídeo, né? Mostra sinceridade. E você vê um engano, né? As pessoas falando que vai ocorrer, já tá ocorrendo.
mas as pessoas não notam um versículo da Bíblia do próprio livro que elas gostam, né? Antes daqueles dias da vinda do Senhor, que eles acreditam, que eu não acredito, eu acredito que vai ser um sinal, porque vai haver sinais no fim dos tempos de Masha Dajjal, que é basicamente o anticristo do Islã, que eu interpreto ele como sendo um demiurgo, que ele vai se passar como Deus e vai realizar milagres para as pessoas pensarem que é a ressurreição. E na verdade é somente encenação. Primeiro tem que vir a apostasia, aí vem eu. Mas primeiro tem que vir a apostasia, as pessoas não estão apostas. Então vai ficar muito pior o afastamento da verdade que eles ditam, né, como sendo o evangelho, né? Que eu não acredito no evangelho, eu acredito numa espécie de gnosticismo caótico, babilônico, neo-islâmico, que mistura essas coisas que eu falei, que fala sobre a queda dos demônios, mas eles não eram anjos, eles não eram, na verdade não eram arcontes, né? E nem muito menos anjos, eles eram seres que não tinham perispírito, eles não eram presos ao mundo material, nem ao samsara, portanto eles não sofriam. Até se eu não me engano, o Jan Van Elan fala deles na internet. Eles são chamados de biodemos, se eu não me engano, não sei, demos. Mas tem várias coisas que eu discordo que ele fala sobre extraterrestres, porque até hoje não foi comprovada nada. A existência de extraterrestres. E acredito fortemente que nós estamos sozinhos no universo, porque se até hoje nenhuma espécie, né, nos contactou. E também eu acho esse Jan Van Elan muito contraditório no que ele fala. Uma hora ele diz uma coisa, uma hora ele diz outra, né? Então eu não acredito muito nesse negócio de extraterrestres. Eu acho que só são aparições, né? E se for alguma coisa, está associada possivelmente a arcontes e as criaturas do mundo espiritual, não alienígenas como outra espécie além da nossa, no cosmos. Eu creio que só a gente existe no cosmos, mas a gente não foi uma criação do Criador. Foi o demiurgo que fez o homem, mas eu creio que foi o demiurgo que fez o homem, mas devido a isso, Samael, né, tá na história do Jardim do Éden. Aqui eu tô gravando um vídeo falando o que eu acredito. Samael vem do Jardim do Éden e no Jardim do Éden também é um mito sumério, encontrado nos tabuletas sumérias, também é um mito de lá, que fala que
E as tábuas do destino, quando eles perderam a luta, elas foram passadas pela mão de Enki, que no Apocalipse fala que ele tem o livro da vida, né? E tem paralelos com isso também, né? É muita semelhança, né? Para ser mera coincidência. Enfim, e mas devido a essa não soberania dessa divindade chamada El, do cananeu, e foi depois chamada Yahweh, devido a essa não soberania de descendentes, que me faz não crer que Jesus Cristo estava na Terra. E é muito louco, mas que estava na Terra e ressuscitou, morreu e ressuscitou. Eu não creio, porque, enfim, é minha opinião, né? Mas existem vários fatos que apontam para isso. Vários fatos que apontam para isso e que se não existe um Deus soberano, né? Não existe possibilidade de haver uma trindade, né? Onde ele é o Deus Filho. E, na verdade, o certo seria deuses, e não Deus. Isso significa outra coisa. Eu sigo uma base mais antiga, que a Bíblia é basicamente nova comparada às coisas que tem na Suméria, na Babilônia, onde surgiu a escrita, né? E como eu disse, Samael, quando teve 13 rebeliões no céu, quando o mundo material foi criado pelo Demiurgo, teve 13 rebeliões no céu. Uma foi do Quemetiel, uma foi de Belial, fala no ocultismo, e uma foi do Rafiel. E todos esses foram derrotados e foram... Esse negócio de foram lançados não fica muito explícito na Bíblia, né? Mas acho que eles seguiram Samael para o sistema solar, onde eles seriam presos, né, no dilúvio, e alguns estariam também presos, né, segundo no dilúvio, só esperando para serem soltos. Tem a chave do inferno, que liberta a quinta trombeta, o anjo que tem a chave do abismo, e tem o que vai libertar os demônios lá do Eufrates, que a Bíblia chama de anjos, mas, como eu disse aqui, eu não acredito em anjos. Eu acredito em arcontes. E sem ter dito a gente comido a árvore do conhecimento do bem e do mal, era impossível ter a salvação, porque segundo que sabe, o homem não era naturalmente, biologicamente mortal no paraíso. Ele tinha que comer diversas vezes da árvore da vida para ter imortalidade. Ou seja, precisaria novamente de uma coisa, novamente, para manter essa eternidade, que não faz muito sentido na minha cabeça. E a quantidade? Não faz sentido na minha cabeça.
É, é, e também, se essa fosse a árvore da vida mesmo, essa, não estou negando que não é a árvore da vida, é a árvore da vida. Mas eu creio que esse mundo estará posse na mão do Demiurgo, onde ele que tem acesso à árvore da vida, mas ele pôs querubins lá, mas a árvore da vida, segundo que eu acho, é só um fruto, né? Que só uma mordida te daria imortalidade. E a água da vida seria para você não ter fome mais, basicamente. E eles, como era um mito, né? É muito difícil de acreditar que, como se fosse um mito de um Deus que não é soberano, eles não sofressem. Eu creio que eles sofriam, mas eles eram puros no sentido de não conhecerem o mal e o bem. Mas, e por não conhecerem o mal e o bem, não era possível não era possível eles 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 ter relacionamento, porque não tinha desejo, não tinha maldade. E segundo algumas tradições, o dragão, né? Dragão é na verdade Samael. Ele fez relações com Eva e teve um filho que é chamado Caim. E que tudo isso, que toda essa conjectura para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal foi para ter a linhagem que poderia ser salva, porque aqui é visto que Samael não é basicamente o ser que fez a primeira rebelião. Quem fez a primeira rebelião foi Quimetiel. Foi Quimetiel, depois Belial, depois Rafiel, e eles seguiram Samael até para o sistema solar, onde aqui eles tiveram, né, aquele caos lá do dilúvio, onde eles pegaram mulheres como sendo deles, e o Demiurgo fez Demiurgo não, o Enlil deu um dilúvio e o Demiurgo salvou a humanidade. Mais uma vez confirmando que forças hostis também podem ser boas e forças não hostis também podem ser más, né, com problemas. E a chave do inferno, né? Ela tá na mão ela tá na mão do Demiurgo. Porque então ele tem todas as coisas. Ele tem acesso à árvore da vida. Como ele é o criador do mundo físico, né? Ele tem acesso à árvore da vida. Mas ele não é o criador, né? Espiritual, né? Eu não creio que ele é o criador espiritual desse fruto, né? Eu creio que os criadores espirituais desse fruto é Tiamat e Apsu.
E a duração da árvore da vida eu creio que não vai ser eterna. A árvore da vida é material, ela dissolve, ela não seria eterna. Acredito que ela vai ser cortada no cultivo, acredito que ela vai ser cortada no fim do cosmos. Mas todos comeriam dela. A partir de uma pessoa que aí que tem um ponto, que o judaísmo acredita que virá ainda o suposto Messias, mas os cristãos dizem que esse Messias, e os islâmicos também acreditam nisso, né? E os cristãos falam que esse Messias é o anticristo. E é mesmo, né? Mas existe outro ponto da moeda onde ninguém falou, que são os Anunnakis. Tem essa barreira. Esse lado ofuscado não explicado. De por que um Deus soberano do cananeu pegou um mito originado da Suméria de deuses, de um Deus que tem descendentes. Tudo aponta para um erro histórico, na minha opinião. Que uma hora uma pessoa iria descobrir, uma hora outra. Um erro histórico. Mas não dá para comprovar nada disso. Na verdade até daria, mas não empiricamente. Mas enfim, eu acho que eu expliquei bastante coisa aqui nesse vídeo. É isso, Deus no mundo vazando e tchau.